Atravessando o deserto do Rajastão, existe uma cidade que parece ter sido arrancada de um conto antigo da Índia. Uma cidade cercada por montanhas, refletida nas águas tranquilas de lagos artificiais e marcada por palácios que durante séculos foram lar de reis e marajás. Udaipur é conhecida como a Cidade dos Lagos, mas por trás da beleza quase cinematográfica existe uma história de guerra, resistência e tradição que atravessa mais de 450 anos. Mas hoje aquilo que um dia foi uma fortaleza de resistência se transformou em um dos lugares mais fascinantes do país. Enquanto milhões de turistas enxergam apenas o lado luxuoso e romântico de Udaipur, existe uma outra cidade escondida além das fachadas históricas. Uma cidade feita de pessoas, tradições, espiritualidade e contrastes que revelam a verdadeira essência do Rajastão. E é exatamente isso que eu quero descobrir. Bom, vamos lá então, né? Acho que a primeira coisa é comer alguma coisa, depois dar uma volta na cidade, mas olha só, aqui o meu hotel ele é de frente com esse lago. Pedi esse prato aqui que é o thali, que é um prato indiano que vem algumas coisas diferentes. Assim como no Nepal tinha também o dalba, né? Que é um prato com várias coisas. Esse aqui vem arroz, e aí veio aqui um molho pimentado com o paneer, que é o queijo paneer, queijo aqui da Índia. E aqui tem uma sopa de lentilha, né? Que é o dal. E os pãozinhos, o roti. Esse aqui é bem apimentado, mas já esse aqui é meio adocicado, muito gostoso. Pronto, agora sim, agora me sinto melhor, cara. Nossa, tava morrendo de fome. Olha que lago lindo. Bom, o Udaipur é considerada a cidade dos lagos, né? É muito bonito porque a cidade ela tem vários lagos e esse aqui é o Lago Pichola. É enorme, cara. E a cidade fica assim praticamente toda ao redor desses lagos. É uma geografia bem peculiar. Olha que ponte linda, cara. Na verdade tem várias, né? Tem essa e tem uma outra lá na frente também. Essa é só de pedestre e a outra é de carro. Udaipur parece saída de um conto antigo, cercada por colinas áridas e lagos artificiais. Essa cidade do Rajastão carrega mais de 460 anos de história. Foi fundada em 1559 pelo Marajá Uday Singh II. Mas o que mais impressiona é como a cidade construída no meio de uma região tão seca conseguiu se transformar em um verdadeiro oásis. Os lagos que vemos hoje não surgiram naturalmente. Muitos deles foram criados artificialmente pelos antigos governantes Rajputs, que desenvolveram um complexo sistema de reservatórios para armazenar água da chuva
em pleno deserto do Rajastão. É por isso que Udaipur ficou conhecida mundialmente como a Cidade dos Lagos. Entre eles, o mais famoso é o Lago Pichola, construído há mais de 650 anos. E lá pela antiguidade, lá pelo século XIV, XV, Udaipur foi capital de um reinado, cara. Porque essa região do Rajastão aqui, que é um estado da Índia, aqui houve vários reinados. E Udaipur era a capital de um dos reinados. E aqui parece que eu tô chegando num templo que chama Radish. Só que parece que tá fechado. Ah não, tá aberto. Olha que impressionante, cara. Como quase todos os templos aqui, temos que tirar o calçado, né? Mas o chão tá bem quente, por causa do sol. Quase queimei o pé aqui. Ah, sim, esse templo é bem conhecido. Eu já vim nele um dia que estava acontecendo um ritual. Eu não filmei lá dentro. Vocês não viram lá dentro porque não é permitido filmar dentro do templo. Mas é incrível como essas paredes são todas trabalhadas com tanta perfeição, olha. Os elefantes. Lógico, alguns lugares estão quebrados, né? Mas em outros lugares dá pra ver que reformaram, ó. Colocaram outra rocha. E aqui parece que eu cheguei no lago novamente. É interessante ver essa arquitetura, né? Ela é muito típica indiana. E para achar mais fácil essa arquitetura na Índia, só aqui mesmo no Rajastão. Lógico que tem muito dessa arquitetura no resto da Índia, mas aqui é onde está mais concentrado esse tipo de arquitetura, porque essa não é apenas a arquitetura indiana, mas também, especificamente, a arquitetura do Rajastão. Aqui que na verdade é a entrada do templo que eu tava. Aquela hora eu entrei por trás e não sabia. E lá na frente, onde termina a rua, é o Palácio de Udaipur. Da época dos reinados aqui, né? Século XIV, XV. Assim como muitas cidades no Rajastão, né? Tinham reinados antes mesmo da colonização inglesa, né?
Comprei o ticket de entrada a 400 rupees. E esse palácio tem tudo para ser incrível, olha só. A entrada dele já é enigmática. Por um segundo eu achei que era de verdade esses elefantes. Essa arquitetura é mesmo fascinante, né? Olha, são tantos detalhes. Aqui é o museu que a gente vai entrar aqui, ó. Uau! Que lindo! Do nada aparece esse jardim aqui. Maravilhoso. Reservatório de água. Olha que linda a vista daqui, cara. E aqui no centro desse jardim tem outro lugar que era outro reservatório de água que também era usado para se banhar, né? Legal essas janelas coloridas. Parece que são luzes, né, de verdade, mas é o sol batendo, né? Sol entrando. Olha essa sala só de espelhos. Uau, essa sala aqui é toda pintada. Olha. E aqui estão reformando, ó. Os caras trabalhando na reforma lá. Olha cada pintura.
histórica tem nessas paredes. E ali embaixo é aquele gramado que eu tava no começo, né? Uau! Que lindo, cara! E pensar que tudo isso é a luz do sol, né? Esses vidros coloridos. E o quarto é cheio também de espelhos. Olha, ali tem um balanço, ó. Uma sala mais doida que a outra, cara. Umas pinturas assim impressionantes. A sala toda cheia de espelhos, olha que impressionante isso. Aqui deve ter sido a cozinha do lugar. Tem um fogão a lenha ali, as panelas, ó. Aqui tem mais panelas, olha lá. Nossa, olha o tamanho dessas panelas. E os paus para mexer a comida são enormes também, ó. Olha o tamanho desse galão aqui, gigante. A famosa sitar, ó. Esse instrumento indiano maravilhoso. Faz um som belíssimo. Várias sitars, ó, da época do reinado mesmo, bem antigas. Essa é a famosa tabla indiana. Também outro instrumento, né? Uma percussão indiana muito famosa. As dimensões das sitar podem serem enormes ou como pode ser pequeno. Olha o tamanho dessas. No meio dessas águas surgem palácios que parecem flutuar. Ao redor dos lagos, palácios gigantescos revelam o poder da antiga dinastia de Mewar, uma das famílias reais
mais antigas da Índia. O City Palace levou cerca de 400 anos para ser ampliado até alcançar o tamanho que possui hoje. Uma mistura impressionante de arquitetura Rajput e influências mughais. Cachorro se refrescando ali, ó. Não é bobo não, esse calor. Mas além dos palácios e da beleza cinematográfica, o Udaipur guarda uma atmosfera diferente do restante do Rajastão. Enquanto outras cidades da região são marcadas pelo caos intenso e pelo deserto, aqui existe uma sensação quase tranquila. Talvez seja a água refletindo os templos antigos. Não é à toa que o Udaipur já serviu de cenário para filmes de Hollywood e é considerado uma das cidades mais românticas da Índia. Eu estou andando aqui pela lateral do lago e tem vários templos por aqui. Incrível, né? Muito templo. Todas as cidades aqui no Rajastão são muitos templos, cara. Mas por trás das paisagens luxuosas existe uma cidade viva, onde tradições centenárias continuam fazendo parte do cotidiano de pessoas até hoje. E agora eu vou entrar nesse museu aqui, Bagori Ki Haveli. Tá fazendo esses negócios aqui, ó, tipo uns pão frito, ó. Cada prédio lindo, olha só isso.
gosta de carinho? Você gosta de carinho, é? Carinho é uma língua universal, né? Não importa de onde vem. Então, aqui nesse museu que eu vim antes, vai ter um show de dança típica do Rajastão. Agora eu voltei no museu para ver esse show. Incrível o show, né? Muita cultura, é muito fascinante esse show. E agora o pessoal saiu do show e veio aqui na frente do lago, ó, ficar assistindo as luzes da cidade refletindo no lago. Eu ouvindo um violão acústico aqui, ó. E galera, sentei no restaurante, ó, pedi um paneer masala, paneer, aquele queijo, né, indiano, com esse curry de masala e um chapati aqui, ó, com manteiga e um iogurte aqui, que é tradicional indiano, batido com banana. Experimentar primeiro como que tá esse masala aqui. Muito bom. Ele é meio adocicado, sabe? Adoro esse sabor. Adocicado. Que delícia, cara. Meu Deus. Muito bom. Can I have one more bread? I thought it was bigger, so one more. Yeah. Eu pedi um chapati, né, de manteiga, mas eu achei que ele era grande. E como é pequeno, vai ter que ser 2. Que coisa maravilhosa, cara. Essa comida da Índia é demais, cara. Tipo... É tudo de bom isso, cara. É um apimentado misturado com... Tem um pouquinho de doce no meio, sabe? É um agridoce. Que delícia.
mas é bem apimentado. Aí a gente vai pegando um pedacinho de pão assim, ó. Colocar um pedaço desse queijo junto aqui, ó. Olha que maravilha. Meu Deus. Só que é assim, você senta no restaurante na Índia pra comer, você pede a comida e espera, viu? Porque demora. E aqui eles fazem tudo do zero, cara. Tudo do zero. Eu sentei aqui nessa mesa, eu pedi, demorou 40 minutos, cara. Tem esse negócio que a comida tá congelada, descongela e pronto. Não. O negócio é sempre demora, sabe? E essa refeição me custou 570 rupees. Agora sim posso voltar pro meu hotel depois de comer uma comida deliciosa. Tô super cansado, cara. E amanhã é outro dia, né? Olha que interessante, eles estão aqui no lago da cidade com essa máquina que fica tirando a alga, essas algas, né, do fundo do lago. Só não sei por quê. Eu não sei se eles estão limpando ou se eles estão tirando para usar essa alga para alguma coisa. Acabei de sair do meu hotel de novo, já é de tarde e hoje eu tô querendo explorar outro palácio que fica no topo de uma montanha, em direção dessa rua aqui, mas só que se eu for andando vai ser quase 2 horas andando, fica afastado da cidade. Então eu vou pegar um transporte para lá. Olha só esses são pôneis talvez. São dessas mulheres aí, ó, esses cavalinhos aí. A vaca é mesmo um animal sortudo aqui na Índia, né, cara? Tipo, ela não é usada, por ela ser sagrada, ela não é usada para transportar nada, né? Não é igual esses cavalos aí que estão sendo usados para transportar, né? Acho que toda vaca do Brasil, o sonho dela é viver na Índia. Já arrumei aqui um transporte por 100 rupees. Monsoon Palace. Very nice. Is it nice palace? Yes, nice palace. Comprei o ticket, paguei 630 rupees. Agora, depois da entrada ali, tem a opção de pagar acho que 150 rupees ou 120 para um carro te levar até lá, porque é uma subida agora, subida enorme. Ou eu vou andando, né? Não sei se eu vou andando, acho que eu vou andando. É, eu paguei porque eu olhei no mapa. Não sei porquê, no mapa tá dizendo que dá mais de 1 hora de caminhada. E o sol tá muito quente, cara.
O carro me deixou aqui na frente do palácio. Ainda bem que eu paguei o carro, viu? Que foi uma longa subida. Subiu acho que quase 1 quilômetro. Tô achando esse lugar muito vazio. Não tem ninguém quase. E olha a vista que tem daqui de cima, cara. Dá pra ver toda a cidade daqui. Olha a porta do palácio, que linda. Essa entrada aqui, bem imponente. E daqui a gente consegue ver que o palácio ele fica realmente na montanha mais alta da região. Eu não vejo nenhuma outra montanha mais alta, cara. Bom, esse palácio foi construído em 1884 pelo governante Maharana Sajjan Singh. Inicialmente ele queria construir um lugar no topo dessa colina para poder analisar as nuvens e o clima, um centro astronômico, né? E ali dentro, hoje em dia, como vocês podem ver, tem umas exposições dos animais da região aqui. Tem outra exposição lá em cima sobre mais específica sobre os pássaros, assim como também uma explicação de como surgiu os primeiros povos aqui no Rajastão. Oh no, thanks. Maybe tomorrow. E hoje estou caminhando aqui pelas ruas de Udaipur, sem muita direção, só andando, sabe? Hoje é meu último dia aqui em Udaipur. À noite, às 9h30 da noite, tem meu ônibus para o próximo destino, que é Jodhpur. Então hoje eu vou ficar aqui mais tranquilo hoje. Já vi bastante ontem,
Hoje eu só quero andar meio que sem destino e observar. E hoje eu decidi andar mais para o sul da cidade. Eu tô caminhando em direção a um parque que tem lá. Mais ou menos um parque. E tem um outro lago, né? Lógico. Daí por a cidade dos lagos, né? E ali mais um templo hindu. As pessoas compram as oferendas na entrada do templo ali. A senhora vende flores para eles poderem oferecer lá dentro. Olha, a senhora ali acabou de colocar leite para os cachorros de rua. E parece ser bem humilde também, ó. Mora na rua também. E ela alimenta os cachorros, olha só. Cheguei no parque que eu queria vir. Foi mais ou menos uns 20 minutos caminhando. Eu ia pegar transporte, mas daí, por que não andar também, né? Apesar de estar um dia bem quente. Mas cheguei aqui, é um lindo parque, tem um lago também. Claro, tem um lago, né? Sempre tem um lago em Udaipur. Cara, olha o tamanho dos morcegos que tem ali. Tem muito morcego, eles são enormes. A árvore está simplesmente lotada de morcegos, cara. E olha, tem uns teleféricos ali, ó, para subir naquela montanha. É interessante que tem o teleférico e também tem aquela muralha lá atrás, ó. Aqui é cercado por muralhas também. E olha que interessante essa árvore. Incrível. Acabei de comprar a entrada aqui por teleférico e estou entrando aqui agora. Vamos ver como que é.
Que vista maravilhosa daqui de cima, cara. Dá pra ver toda a cidade. Olha isso. E daqui de cima a gente realmente tem a certeza de quanto linda é essa cidade de Udaipur. E é claro que aqui em cima tem um templo, né? A parte mais alta. Então, eu entrei nesse templo aqui, mas na verdade isso aqui é uma mesquita, cara. É um templo, na verdade, muçulmano. E no mesmo lugar, ó. Ali eu tava no templo hindu, aí tem essa passarela aqui pela montanha, e aqui é muçulmano. Olha que interessante. Eu entrei achando que era um outro templo hindu, e aí eu cheguei, o cara queria fazer uma cerimônia, né, tudo não... E aí eu falei, não faz cerimônia nenhuma, porque eu já sei que se fazer tem que pagar, né. E aí eu comecei a ver que ele tava meio diferente, as pessoas também. E aí eu perguntei, mas é templo hindu? Ele, não, aqui é muçulmano. Muito interessante, cara. Cada vez mais a Índia está me provando que, cara, é um país muito diverso e muito tolerante, né? Porque você vê budismo, você vê hinduísmo. Lógico, o hinduísmo aqui é muito maior do que qualquer outra coisa, né? Mas tem muito budismo. E agora eu vejo até a religião muçulmana aqui e dividindo, né, a mesma montanha, praticamente a mesma área do topo da montanha aqui tem dois templos, o hindu e o muçulmano. E quando a gente vê hindu e budista, né, dividindo os templos dos dois dividindo a mesma área, a gente até entende, porque budismo e hinduísmo é muito parecido, né, as crenças. Mas agora ver muçulmano dividindo a mesma área de templo, isso me chocou. Caminhando por esse lindo parque. Que lindo aqui, cara, bem arborizado, muitas flores. E eu tava lá em cima, ó. Aqueles templos lá, ó.
Bom, vamos comer agora, né? Sempre na hora de comer aqui na Índia é sempre um bom momento, né? Pegando aqui um tuk-tuk para ir voltar para o centro da cidade e achar um lugar para comer agora. Aí, gente, esse aqui é o que eu pedi hoje. Eu já tinha pedido isso aqui algumas vezes já. E eu peço novamente porque é um dos pratos que eu mais gosto aqui da Índia. É o Palak Paneer. É esse creme que eles fazem de espinafre, ó, com pedacinhos de paneer, que é esse queijo indiano. Olha só que cremoso que é, bem apimentado também. E aí eu peço esses pães aqui, ó, chapati. Eles colocam uma manteiga por cima também. E outra dica que vem na Índia, ó, sempre carrega o álcool em gel aqui, ó, que às vezes não tem banheiro para lavar a mão e, cara, comer sem lavar a mão na Índia é difícil, hein? Porque tem que pegar no pão com a mão aqui, sabe? Normalmente usa muita mão para comer na Índia. E aí é isso, ó. Aí é só se deliciar, gente. Olha só que coisa mais linda. Esse pão, eu comeria ele cru, cara. Já terminei de comer aqui, tava delicioso. Mas é uma coisa interessante, aqui na Índia, sempre que você senta num restaurante, você pede a comida, eles perguntam se você quer apimentado ou não. E aí eu sempre falo, eu quero apimentado, mas só um pouquinho. E toda vez, cara, eu falo só um pouquinho, vem muito apimentado. Então tomem cuidado. Quando ele perguntar, ou peça sem pimenta, se você não gosta, ou realmente diga só um pouquinho. Porque imagina se eu não falasse só um pouquinho, tipo, esse pouquinho pra mim foi muito, imagina. É muita pimenta aqui. E tanto é que agora eu vou pedir, como sempre, um iogurte, né? Que também é muito típico aqui. Eu pedi um lassi de morango, ou seja, iogurte batido com morango.